vocês tentando, alguma coisa assim, né? Então, a ideia da aula de hoje, nós fazemos aqui mais algumas questões no que diz respeito à questão do volume, né, de sólidos, focado aqui nas questões do Enem, certo? Então, vamos ver como é que o Enem cobrou esse assunto, novamente, com exemplos de questões. Então, vamos lá. Diz assim, ó. Para fazer um peão, né, brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará um torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato de cilindro reto, cujas medidas do diâmetro e da altura estão ilustradas na figura 1. A parte de cima desse peão, né, será uma semisfera e a parte de baixo um cone com altura de 4 centímetros, conforme a figura 2. O vértice do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro. O artesão deseja fazer um peão com a maior altura que esse pedaço de madeira possa proporcionar, de modo a minimizar a quantidade de madeira a ser descartada. Dados, aí aqui traz os dados, as fórmulas, eu não vou ler, né? Por simplicidade, aproxime π para 3. A quantidade de madeira descartada em centímetros cúbicos será quanto? Ok, então vamos lá. Qual seria a saída aí, né? Alguém tem alguma saída para essa questão? Qual é a ideia, pelo menos? Qual é a ideia? Eu vou trazer aqui. Dias, primeiramente seria separar as figuras, né, para poder conseguir calcular. Isso. Não sei se vocês se ligam, mas um torno mecânico, né? Eu vou botar aqui uma. Você já viu o processo, como é que se faz um peão? Já viu, Tainara? Não. Pois olhem agora. Não precisa de som, né? Acho que ela não vai escutar. O que está se referindo é isso aí, ó. Olha que legal. Deixa eu adianto aqui um pouco para não levar muito tempo. Esse é o processo para se fazer um peão. Isso é o que chama de torno mecânico, né? Essa parte é interessante. Olha como ele está fazendo aquelas marquinhas do peão, ó. Queimando a madeira, né? E eu, a inocente, achava que eles tentavam. Pois é, não é tinta, é madeira queimada por fricção com cerâmica. Ou então metal. É muito interessante. Pronto, tá aí o peão. Show de bola. Segue. Beleza. Então, a ideia é justamente isso. Pegou esse pedaço de madeira aqui, né? E tentar modelar um peão através desse pedaço de madeira. Então, a ideia principal é isso. Ok. Vamos lá. Então, qual vai ser o ponto-chave aqui da questão? A ideia é você fazer o seguinte. Você vai calcular o volume do cilindro, o volume de madeira que você pegou para fazer esse peão. E depois você vai calcular o volume do peão. Certo?
e você vai comparar essas duas quantidades. Com certeza, o volume do cilindro aí vai ser maior do que o volume do peão. Por quê? Porque no processo de fazer o peão, há percas de madeira. Certo? Você vai modelar a madeira, vai tirar uma certa quantidade e vai modelar e ficar no formato do peão. Então, com certeza, vai ter uma perca aí. Então, o que você vai fazer? A diferença do volume do cilindro menos o volume do peão. Né? Então, é isso que a gente vai fazer. A estratégia é justamente essa. Coloquei aqui essa questão um pouco mais limpa, né? Para a gente começar a trabalhar nas contas. Então, vamos calcular aqui o volume do cilindro. Então, vou anotar aqui, volume do cilindro. Beleza. Perceba que trouxeram aqui para a gente o volume do cilindro. Ó. O volume do cilindro, né? Com a altura H e a área da base S é a área da base vezes a altura. Ele está dizendo aqui que o volume do cilindro é a área da base, vou representar assim para ficar melhor, vezes a altura. Certo? Aí você tem que lembrar o seguinte: quem é a área da base? É a área do círculo da base. Então vai ser π vezes raiz ao quadrado. Então não esqueçam que esse π vezes raiz ao quadrado é justamente a área da base, tá? No volume do cilindro. E aí agora é só fazer continha aí substituir o que a gente tem do cilindro. π vezes o raio da base do cilindro. Perceba que você tem 6 centímetros de diâmetro. Então quer dizer que o raio, né? O raio aqui vai ser daqui para cá. Ó. Então o raio vai ser 3. Vai ficar 3 ao quadrado. A altura, claramente 7. Eu acho que ele pediu aqui na questão, ó. Por simplicidade, aproxime π para 3. Então vamos fazer isso. 3 vezes 3 ao quadrado, vezes 7. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3... 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 7. 27 vezes 7. 20 vezes 7 dá 140. 7 vezes 7 dá 49. Então dá 189. 189 centímetros cúbicos. Ok. Isso aí é o volume do que eu vou utilizar para fazer o peão. Né? Volume de madeira inicialmente utilizado. Aí eu vou lá colocar lá no torno e vamos ver agora o seguinte, qual é o volume desse peão. Para calcular o volume do peão, nós precisamos calcular o volume de duas partes, que é o volume do cone e o volume da semisfera. Assim? O volume do cone, vamos aqui. Para calcular o volume de um cone, ele deu a fórmula. O volume do cone de altura H e área da base S é 1/3 da área da base vezes a altura. Ele está dizendo aqui. Certo? Então, o volume de um cone é 1/3 da área da base vezes a altura. A base desse cone é um círculo, né? É um cone circular. Então, vai ser πr ao quadrado aqui, ó. E a altura já está dada na questão, que é 4. Beleza. O desafio aqui, antes de começar a calcular o volume do cone, é calcular o raio da base desse cone. Qual é o raio da base desse cone? O que vocês me dizem? Qual é o raio da base desse cone?
Agora eu quero ver. O raio da base. Quanto é que mede isso aqui? E aí? O que vocês me dizem? Raio da base. Vem aqui, ó. Quanto a isso? Onde é que tem a informação disso aí no texto, né? Para encontrar o raio da base aqui. Uma informação que eu posso tirar isso é bem aqui, ó, embaixo. Diz assim, ó, o artesão deseja fazer um peão com a maior altura que esse pedaço de madeira possa proporcionar e de modo a minimizar a quantidade de madeira a ser descartada, né? É um fato. Outra coisa que ele fala aqui, deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo. O que acontece? Ele vai utilizar a maior quantidade de madeira possível, né? Isso quer dizer que ele vai manter a redondeza aí do peão. A mesma redondeza do cilindro vai manter no cone, né? Isso quer dizer que o raio desse cone aí vai ser também o mesmo raio do cilindro. Vai ser 3. Então, aqui no volume do cone, eu vou utilizar o raio 3. E a altura? 4. Certo? Outra maneira de ver isso aí também é que daqui para cá, ó, tem que ser 7, né? Então, esse aqui tem que ser 3, que é justamente o raio aqui da semisfera. Outra maneira de ver isso, né? Beleza, vamos fazer essas contas agora. 3 ao quadrado aqui. Na verdade, assim, fica mais fácil. O π cancela com os 3, porque ele pediu para aproximar o π, né, para 3. E 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 4 dá 36 centímetros cúbicos. O volume da semisfera. O volume da esfera é 4/3 de π vezes raio ao cubo. Ele traz aqui na questão, ó, na primeira linha aqui dos dados. Ele traz o volume da esfera, mas nós precisamos o volume de quem? Da semisfera, que é metade da esfera. Então, essa fórmula aqui se torna dividida por 2. Então, é só você botar um 2 aqui, ó. Então, o volume da semisfera vai ficar 2/3 de π, que é 3, vezes o raio ao cubo, que é 3 ao cubo. Cancela esse aqui com esse aqui. 3 ao cubo é 27, vezes 2 dá 54 centímetros cúbicos. Isso quer dizer que o volume do peão será 54 mais 36, que é o volume do cone mais o volume da semisfera, que dá 90, né? É isso? 90 centímetros cúbicos. Então, o volume descartado, né? Que é o que ele pergunta lá, se você observar bem. Ó, a quantidade de madeira descartada, né? Quanto é que vai ser descartado? Vai ser chamado de VD, né? Vai ser o que eu tinha de madeira, 189, menos o que ficou, que é 90. 189 menos 90 dá o quê? Dá 99 centímetros cúbicos. E é isso. Opção correta, letra E de elefante. Beleza, vamos lá para a questão número 6. Questão que envolve o volume do paralelepípedo. Tá? Diz o seguinte, ó, num recipiente com a forma de um paralelepípedo reto retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros. Tá?
e um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Olha que interessante, ó. Você tem aqui de azul que é representando água, beleza? Aí ele colocou aqui tipo um negócio que flutua, né? E esse negócio ficou a uma altura de 8 centímetros. É isso que ele está dizendo. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Então, para você conseguir retirar esse negócio em vermelho aqui, a água tem que estar a pelo menos 15 centímetros. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos, que ficarão totalmente submersas. Então, é como se você não conseguisse colocar a mão lá dentro, né, e quisesse tirar esse negócio vermelho. E aí a estratégia que ele vai usar é jogar coisa dentro desse recipiente para a água poder subir e pegar esse negócio vermelho, né? Ele vai colocar bolinhas e tem volume igual a 6 centímetros cúbicos. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é... Então, quantas bolinhas eu tenho que jogar aqui dentro para essa água subir a um nível de pelo menos 15 centímetros? Olha que interessante. Então, o que me interessa é o seguinte, observem a figura, ó. Quero subir esse nível a uma altura de 15 centímetros, certo? Novamente, eu quero subir o nível de água a uma altura de 15 centímetros, certo? Então, o que eu vou pensar? Bom, vamos aqui. Deixa eu pegar aqui uma cor vermelha. Isso quer dizer, então, que eu tenho que adicionar um volume, né? Igual a quanto? Tenho que adicionar um volume igual a essa coluna aqui de água. E tem que subir de água, é isso aqui. Daqui para cá. É o que tem que subir de água. Se isso aí é o que tem que subir, então o que eu tenho que adicionar aí de volume vai ser justamente o volume dessa camada de água. Essa camada aqui de água é justamente um paralelepípedo, né, com dimensões 4, 3, e a altura dessa coluna de água é 15 menos 8, que é um 7. Isso quer dizer que o volume a ser adicionado vai ser 4 vezes 3 vezes 7. Por quê? Porque para calcular o volume de um paralelepípedo, você utiliza essa regrinha de multiplicar as 3 dimensões. Tá? 4 vezes 3 vezes 7. E aí, só fazer conta, 3 vezes 7 dá 21, 21 vezes 4 dá 84. O que esse 84 significa, professor? Significa que você tem que adicionar 84 centímetros cúbicos de volume, né, para poder subir essa coluna de água aí, até 15 centímetros. Ok, então você tem que colocar isso através de bolinhas que cada uma tem 6 centímetros cúbicos de volume. Então, que quantidade você vai multiplicar por 6 para gerar um volume de 84? Em outras palavras, você vai pegar esse 84 e dividir por 6. Né? E aí você vai conseguir 14 bolinhas. 14 bolinhas medindo cada uma 6 centímetros cúbicos vai dar justamente 84. E 84 volume aqui adicionado vai ser suficiente para subir essa camada até 15 centímetros. Então, a alternativa correta aqui é letra A. Essa questão aqui, pessoal, é do Enem de 2020.
que foi realizado esse ano ainda, né? Acho que foi, começo do ano. Com certeza, quem fez o Enem, o último Enem, com certeza viu essa questão, ou pelo menos passou por ela, né? Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver aqui, cadê? Cadê minha prova? Já tá aqui, ó. Cadê? Olha aí, primeira mão. Foquem. Questão 150. Foca na minha câmera aí, ó. Essa aqui é a minha prova do Enem. Justamente a questão que eu tô falando. Tá? Do Enem 2020, tá aqui, ó. Beleza? Então, se liguem que é justamente isso que você tem que fazer. Interessante que o que eu usei foi justamente isso que eu falei para vocês. Beleza. Ó, seguindo aqui. Só uma ilustraçãozinha. Então, você tem que jogar 14 bolinhas dentro disso aí para poder subir o nível da água. Beleza? Vamos lá, mais uma questão. Essa questão aí também é do Enem de 2020. Certo? Do Enem do Enem passado. Né? Eu acho que eu cheguei até a trabalhar essa mesma questão com vocês, falando de porcentagens. Né? Por quê? Porque essa questão aí, ela é uma questão que envolve porcentagem e envolve também a questão do volume de paralelepípedos, né? Você saber que para calcular o volume de um paralelepípedo, você só tem que multiplicar as 3 dimensões, já ajuda bastante, né? Em questões desse tipo. Então, vamos trabalhar com foco aí no volume dos paralelepípedos em questão. Tá? O texto bem grande, cheio de informações. Né? Então, você vai ver aí que vai ter muita... Cada frase já é muito forte, já tem muita informação, que você precisa fazer um rabisco aí. Você precisa fazer um esquema para poder matar. Né? Então, vamos lá. Diz assim, ó. Um processo de aeração... que consiste na introdução de ar num líquido, acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. E em seguida pelo aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado no tanque 2, de acordo com a figura. Os tanques 1 e 2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento C/2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração, sem derramamento de líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por Y. A equação que relaciona as alturas Y e X é dada por... Olha aí, que questão longa, né? Mas aqui a ideia... Quando você lê uma questão dessa, não é se desesperar. Né? A ideia é você ter calma e ir anotando o que ele vai falando aos poucos. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa aqui que eu queria anotar é o seguinte. Bem aqui ele fala um negócio. A coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X. Você está querendo dizer que essa altura de líquido aqui, ó, é X. Tá? Eu fiz uma ilustraçãozinha no desenho, só para vocês se ligarem melhor. Esse líquido que está em T1 vai sair e vai para T2. Certo? Observem aí, ó. O líquido
vermelho, né? Mas tudo bem. Vai sair de T1 e vai para T2. Olha aí, ó. Olhe a ideia do processo. Beleza? É justamente isso que está falando. Jogou lá no T2. E essa altura de líquido aqui é o Y. Ele quer saber justamente qual a relação que existe entre o X e o Y. Já adianto que não é letra E, né? Por que não é letra E? Porque esse processo aí, é justamente, ele joga ar dentro da água. Então, quer dizer, o que chega aqui dentro, o volume vai ser maior, certo? Então, eu já sei o seguinte, que o volume do T2 é maior do que o de T1, certo? O volume de T1 é maior que T2. Não, T2 é maior que T1, né? Esse volume aqui. Beleza, vamos lá, seguir aqui os passos que ele vai falando, né? O que ele fala aqui? A água estava aqui em T1, o líquido estava aqui em T1, é puxado por essa bomba B, né? Quem puxa a água aqui é a bomba B. Aí essa bomba B joga a água aqui lá para o aerador 1. Chegando aqui no aerador 1, ele pega e joga, né? Aumenta a água em 15%, o volume. Certo? Beleza, passou aqui, aí joga mais 10% de volume. E aí joga para cá e beleza. Então, você tem um certo volume, aumenta 15% e depois aumenta 10%. Certo? Então, o volume em T2 é o volume em T1 aumentado 15%. Como é que se aumenta 15%? Só multiplicar por 1,15. Quem não entende pode rever minhas aulas de porcentagem, porque é que você multiplica por 1,15, né? Aí depois aumenta 10%, então você multiplica por 1,1. Tá? Então, basicamente, o que aconteceu foi isso. Ó. O volume T2 é o volume 1 aumentado 15%, depois aumentado 10%. Para aumentar 15%, você multiplica por 1,15. E para aumentar 10%, você multiplica por 1,10, que é 1,1. Certo? Beleza. Quem é o volume em T2? Né? O volume em T2, eu preciso das dimensões de T2. Então, vamos procurar aqui as dimensões de T2. Eu digo aqui, ó. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, que é justamente os paralelepípedos, né? Sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L. E a base de T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. Então tá aqui, ó. O volume 2 vai ser dado por quem? Esse número vezes esse. Então, 2L vezes C sobre 2 vezes Y. O volume de T1, que é essa parte aqui, vai ser dado por quem? Esse número aqui vezes esse. Então, vai ser dado por, sei lá, X. Não, vamos botar... faz, a ordem não importa. X vezes L vezes C. Vezes 1,15 agora. Vezes 1,1. O que é que dá para fazer agora? Dá para a gente cancelar, por exemplo, esse 2, esse 2. Do lado esquerdo tem o L, do lado direito também tem. Do lado esquerdo tem o C, do lado direito também tem. Então, você vai cancelar um bocado de coisa aí. Né? No primeiro membro ficou só o Y. No segundo membro ficou o X multiplicado por isso aqui, ó. 1,15 vezes 1,1. Né? Se você fizer essa conta aí,
vai dar 1,265. E aí morreu. Então, o y é igual a 1,265x. Tá aí a relação que envolve x e y. Certo? Isso quer dizer que o volume aumentou, né? Daqui para cá, ele aumenta 26,5%. É só você olhar para cá, ó, esse número. 26,5%. Certo? Ok, então era isso. Então, por hoje é só, por essa semana é só. E deixa eu só parar de gravar aqui. Estudem bastante.